E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? A gente tarda, mas não falha, né? Eu vou falar um pouquinho mais do que está acontecendo com o Bitcoin, sobre o movimento ontem que aconteceu de alta e a rejeição que ele está tendo, mesmo após romper a máxima do ano, e isso pode ser muito preocupante. Então fica comigo que logo depois da vinheta você vai entender tudo o que está acontecendo nesse mercado. Bom, pessoal, e cortando aqui para minha tela, ontem foi o dia da reunião do FONC, né? Uma das reuniões mais importantes que a gente tem sobre a economia mundial. A próxima vai acontecer daqui a 40 dias e a grande questão era sobre o aumento da taxa de juros. A maior parte do mercado acreditava que não ia ter um aumento na taxa de juros. Se você assistiu o vídeo de ontem, provavelmente você me seguiu no Instagram para saber de mais detalhes e eu passei um resumão lá de tudo que vai acontecer. Tudo que aconteceu, na verdade, nessa reunião, né? Basicamente, o presidente do Banco Central americano, ele afirmou que eles escolheram manter a taxa de juros no mesmo patamar, porque os efeitos do aumento da taxa de juros que aconteceram ao longo desse e do último ano ainda vão surtir efeito. Então, ele não foi totalmente sentido o aumento da taxa de juros, o que pode resultar ainda numa freada da inflação e também uma desacelerada no mercado de trabalho. Mas ele ainda reiterou que está muito longe do objetivo da meta de inflação de 2% ao ano, o que pode, além do mais, o mercado de trabalho está bem aquecido, o que pode levar as pessoas, o que pode levar a taxa de juros a se manter alta por mais tempo, certo? Quando a gente não teve aumento na taxa de juros, isso sinalizou que provavelmente os aumentos da taxa de juros acabaram. O Powell comentou, pode ser necessário que tenha mais um, mas a maior parte do mercado acredita que não. E a grande questão não é se vai ter aumento ou não na taxa de juros. Eu particularmente acho que os aumentos acabaram. Só se vier nesse final de ano dados macroeconômicos indicando uma piora no cenário. Nesse caso, aí já vai ficar um pouquinho mais difícil de manter a taxa de juros nesse patamar. Mas a grande questão é porque o mercado ele está precificando que a taxa de juros vai se manter na próxima reunião, mas também nas reuniões consecutivas. Se a gente pegar aqui as projeções de taxa de juros, tem até pessoas que acreditam que vai ter aumento nas outras reuniões. Ó. Então, em janeiro, o pessoal acredita que vai se manter. Em março, boa parte das pessoas acreditam que vai se manter. Em maio, a maior parte das pessoas também acredita que vai se manter nesse patamar. Só em junho, ou seja, na metade do ano que vem, que eles acreditam que vai começar a ter essa queda na taxa de juros, o que de fato seria o maior estímulo para a economia. Obviamente, né, que como não teve aumento, o mercado ele já reagiu bem. Após a reunião, o Bitcoin subiu aqui pra caramba, olha só, por volta das 17 horas do dia de ontem, rompendo uma máxima e chegando aos 36 mil dólares. O que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? O Bitcoin está numa região de resistência, tá? Isso você precisa tomar muito cuidado. E a gente está vendo uma pressão compradora no 34K de curto prazo, que você também precisa tomar muito cuidado, que é aquela pressão institucional. Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ver muita ordem alocada em um único ponto, principalmente nos 34K. São regiões aí propícias à manipulação, cancelamento de ordens e, consequentemente, queda. Ainda mais porque a gente superou. Deixa eu voltar aqui do zero e refazer esse desenho aqui. Ó. A gente chegou a superar a máxima do ano. A gente havia feito uma máxima aqui em 2023, lá nos 35.200. Superamos essa máxima, fomos lá para os 36 e rejeitamos esse rompimento, voltando aqui para uma região abaixo da máxima prévia dos 35.200. Isso, ao meu ver, é um tanto quanto preocupante. A gente chegou agora a fazer uma divergência baixista no RSI, aqui, o que mostra uma perda de força compradora, mais ou menos aqui dessa forma. Ó, a gente vê fechamentos, nós vemos fechamentos ascendentes e topos descendentes no RSI. Em outras palavras, nesse ponto aqui a gente tinha mais força relativa no mercado do que nesse ponto que a gente formou agora. E vocês lembram, né, que eu comentei da possibilidade do triângulo ascendente, certo? E agora essa possibilidade ficou um pouquinho complicada, ao meu ver, porque nós rompemos o topo do triângulo ascendente e não tivemos continuação. E também se a gente perder esse fundo aqui, ó, esse primeiro fundo, aí eu acho que a gente já invalida completamente a hipótese do triângulo ascendente. Agora pode até ser considerado um pullback, né? Se a gente puxar essa linha aqui para cá, pode ser considerado um pullback, beleza. Mas se a gente tiver uma rejeição, esse movimento do mercado para mim vai ficar com mais cara de cunha ascendente. E cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo.
certo? O que poderia denotar o começo dessa correção. E vale falar também que se a gente tiver mais um rompimento de topo com rejeição, isso reforça ainda mais a hipótese da cunha. Por que o mercado está fazendo isso? Cara, pelo motivo que eu venho falando, ele já está subindo há quase 3 semanas consecutivas. Foi uma alta de 30% em 3 semanas. Então, quanto mais o mercado sobe, menos pessoas vão querer comprar aqui. Vale falar também que a gente está entrando aqui em níveis de sobrecompra no RSI. Quando a gente chegou próximo ao nível de sobrecompra, foram regiões de topos importantes. Óbvio que aqui são as máximas, né, histórica do movimento. A primeira vez aqui que o Bitcoin bateu o topo histórico, ele chegou ali. Lá em 2019, quando a gente teve toda aquela alta, também batemos sobrevenda no RSI, sobrecompra, desculpa, e agora a gente está batendo sobrecompra mais uma vez. Merece atenção, uma correção, ela é esperada e aguardada. Eu acredito que se a gente, de fato, rejeitar esse rompimento de máxima do ano e perder os 33K, a gente confirmaria aquela cunha, confirmaria o rompimento, e o primeiro alvo de acumulação, eu ia estar de olho na região das médias junto com esses topos prévios aqui, ó. Região dos 31 mil dólares, tá? Eu acho que é a região saudável para você estar buscando alguma acumulação para pegar essa possível continuação de tendência. Aproveitando que o QR está na tela e se você não está sabendo, eu estou com um desafio CryptoPocket no ar. Eu estou ofertando para você a minha mentoria por R$ 21,90, cara. É a mentoria mais barata que você vai achar de criptomoedas e ela está super completinha. A questão é que eu vou passar 5 desafios para você seguir e se você cumprir, você vai parar de perder dinheiro no mercado. Você vai aprender a lucrar nas altas e nas baixas e tudo que você precisa fazer é seguir o meu passo a passo. Só isso. Esse é o desafio. Te desafio você a seguir o meu passo a passo que está falando lá nesse site. Então você escaneia o QR Code que apareceu aqui embaixo ou então clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo e se preferir pode ir no meu site também, crypto.com/desafio. Você vai ver uma mentoria em preço de Black Friday, apenas R$ 21,90, não é R$ 21,90 por mês, você paga só R$ 21,90 e tem total acesso à plataforma e se você for um dos 30 primeiros você vai ter acesso aos bônus exclusivos. Esse preço vai ficar desse jeito por pouquíssimo tempo, então se você não comprar agora, depois não vem reclamar porque o preço vai subir, certo? Passando no nosso sentimento, tem muita gente shortando o Bitcoin agora, mas vale falar que se a gente comparar esse nível de preço aqui, ó, nos 34.800 dólares, historicamente falando, quando o Bitcoin estava nesses mesmos níveis aqui, ó, o RSI ele estava bem abaixo, o long short ratio ele estava bem abaixo desse ponto. Então, quando o Bitcoin chegou nesses pontos, ele tinha mais liquidez para o preço continuar subindo. Outra coisa que me chama a atenção é a queda no Open Interest. Essa alta está dando uma desanimada no mercado, as pessoas estão começando a ficar com medo de operar por conta da euforia. Isso também é um sinal de correção e é por isso que você não pode buscar compras no Bitcoin. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou operar vendido? Não, você não vai shortar um ativo na tendência de alta. Você vai esperar a correção começar. Ah, se ele continuar subindo, em uma hora ele vai corrigir. Quando ele corrigir, você vai aproveitar para comprar. E se ele continuar subindo e chegar lá na região dos 38, 39 mil dólares, que é uma região de suporte prévio que tende a servir de resistência, 37,5, 38, 40k, que é um número psicológico, aí você vai fazer uma parcial. Então meus investimentos estão assim, eu aproveitei para comprar bastante Bitcoin nesse fundo e nesse fundo. Quem me acompanha sabe, eu falei isso aqui no canal. E desses Bitcoins que eu comprei, eu fiz parcial lá nos 31k. Eu vendi um pouco, o preço ele já tinha subido. Agora que ele continuou subindo, a gente está numa região meio que sem resistência. Então eu só vou querer vender mais se essa euforia continuar e a gente chegar nos 40k, 38k, que ao meu ver só é uma possibilidade se a gente tiver mais notícias do ETF. Caso contrário, ao meu ver, a maior probabilidade é que a gente veja um cenário corretivo e isso venha a trazer oportunidades de acumulação. Beleza? Não esqueça, mentoria CryptoPocket, vou colocar aqui o QR Code para você não ficar de fora dessa oportunidade, que é o curso mais barato que você vai achar. Eu vou te ensinar a investir em criptomoedas e te mostrar qual a estratégia secreta que milhares de pessoas estão usando nesse exato momento para lucrar nas altas e nas quedas do mercado. Escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e eu te espero lá dentro, certo?
Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui em cima nesse exato momento. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana, né, que tá quase chegando, o resto de feriado, final de semana. E valeu, galera, tamo junto.